Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bom ter você de novo aqui comigo. Professor Tavares mais uma vez aparecendo na sua telinha. E nesse vídeo eu vim apresentar para você o nosso quinto episódio da série Python na VeltaTech. Nesse episódio especificamente eu vou mostrar para você como trabalhar e como criar pequenas interações com os usuários, os nossos supostos usuários. Então, nós vamos trabalhar bastante com o comando print, trabalhar bastante com os tipos de variáveis e vou mostrar especificamente um método de impressão que é o format. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as novas notificações e fica comigo até o final desse vídeo porque aprendizado e diversão é garantida. Bora programar! Muito bem, meu povo, bem-vindos ao quinto episódio da série Python, aqui na VeltaTech. Vamos começar? Bem, hoje nós vamos falar sobre criar possibilidades de interações entre o nosso código e supostamente os usuários. Então, vamos pensar na seguinte coisa. Eu tenho o seguinte, olha, eu tenho essa tela de login. E o que acontece? Nas telas de logins, você certamente deve ter se deparado com esses espaços aqui, onde você sempre digita alguma informação, alguns dados. Isso aí, o nome técnico desta região aí é chamado de entry. Aqui na VeltaTech, mais para frente nesse curso de Python que nós estamos produzindo agora, nós vamos ter lá a construção da interface gráfica, utilizando a biblioteca tkinter. E lá eu vou mostrar para você como que você consegue criar no ambiente Python não só o tamanho, na área quadrada, mas também a questão da altura, a questão do comprimento e o que pode ser escrito lá dentro. Então isso aí são chamados de entry. Vamos dar uma olhadinha numa outra tela de interação criada em Python. Olha só, essa é uma tela criada em Python, não fui eu que fiz, peguei pronta, mas olha só, você tem aí vários campos diferentes onde você pode criar, onde você pode entrar com alguns dados. Veja que logo aqui em cima, aonde está o seu nome, obviamente, se você está acompanhando o curso de Python desde o comecinho, você sabe que daí só pode se esperar palavras, e as palavras elas são do tipo string. Então tem várias outras campos aí que você poderia utilizar variáveis do tipo string, todas que estiverem com nomes, todas que você precisar digitar palavras. Veja, essas já que são números aqui, olha, você precisa entrar com uma variável do tipo int. A mesma forma, a questão do CEP, são números e por aí vai, o fax, o telefone, o CPF, são todos números, E neste vídeo aqui eu vou mostrar para você exatamente como trabalhar, como criar essas pequenas interações e saber fazer de um jeito para que o Python entenda quando é uma variável do tipo int e quando for uma variável do tipo float. Vamos dar uma olhadinha? Bora lá. Então, nós vamos começar das formas mais simples para poder ir piorando cada vez mais. Estou brincando. Bem aí, ó, eu tenho uma variável, essa variável ela é do tipo não sei ainda, porque eu só pedi para entrar com um dado. Se você fizer isso no shell ou fizer isso no idle e der o ok, der o enter, ele vai devolver para você isso aqui, Nós vimos isso inclusive agora no episódio 4, no módulo passado. Tudo que estiver entre aspas, ele vai imprimir na tela. Então, olha, insira um valor qualquer. Como eu não determinei aqui qual o tipo de variável que você precisa digitar, no caso o usuário precisaria digitar, o Python aceitaria qualquer coisa. Dando sequência, olha só o que vai acontecer. Existe um comando para você saber que tipo de variável que é o comando type. Olha, você pode pedir para o shell, para o idle, para o editor de texto que você estiver trabalhando aí na sua casa, invocando a função print. Você pode imprimir
com o comando type, e aí você vai colocar aqui o nome da variável que você quer estudar. Esse type aí, ele justamente vai mostrar para você qual é o tipo de variável que você está trabalhando. Se você está chegando agora aqui na VeltaTech, se você está chegando aqui no Python da VeltaTech nesse episódio, existem outros 4 episódios para trás. Eu sugiro que você assista um por um, sem pular, por maior que seja a sua experiência em Python. É interessante que você assista a todos os episódios e não pule. Nos episódios anteriores a gente mostrou justamente os tipos de variáveis e para que serve cada uma delas. Então, essa função type, ela vai fornecer para você na tela qual o tipo de variável que você está trabalhando. Não é porque apareceu lá um número 10 que o 10 naquele momento ele representa um numeral, tá? Então, mais uma vez, sugiro que você, se você está chegando agora aqui no canal, volte lá para o início da série, assista episódio após episódio e venha de novo aqui conosco aqui, por maior que seja a sua experiência em Python. Não pule nenhum episódio. Bem, continuando então, olha, vai acontecer o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma variável, ela é o A, eu pus o nome, eu poderia colocar qualquer nome que eu quisesse. Existe toda uma regra de se pôr nomes às variáveis, tá? Depois a gente até pode comentar isso aí. Escreva aqui no comentário se você está precisando dessa informação. Mas eu disse que essa variável A, ela recebe uma variável do tipo int, e isso aqui vai entrar com dado. Que tipo de dado? Qual a sua idade? Então o usuário ele vai ler o que está em verde e ele vai interagir. Fazendo isso, olha o que vai acontecer para ele. Ele vai aparecer no shell ou no idle, em azul aqui, ó. Se você estiver num outro editor, talvez a cor aí possa ser azul, pode ser uma outra cor qualquer, e a cor é o que menos importa aqui, ok? Bem, o usuário ele vai receber esse pequeno entry aqui, ó. Só que ele é invisível, a gente não consegue ver o formatinho dele, a gente não consegue configurar aonde o usuário vai precisar digitar, mas ele existe e é deste formato aqui. Então, se neste momento, antes de invocar a impressão do valor que o usuário digitou, você invocar na função print o type, ele vai responder para você que essa variável ela é do tipo int. Exatamente assim vai aparecer para você na sua tela. Tranquilo? Bem simples de entender. Tavares, mas por que eu preciso saber isso? Por que eu preciso necessariamente saber que tipo de variável que é? Bem, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Responda para você mesmo aí. Quantas vezes você se deparou com o preenchimento de uma folha de cadastro eletrônica e aparece lá o seu CPF e você digitou com ponto, não foi? Depois você digitou só os números, você precisou digitar 100 pontos, mas com o tracinho lá que separa o CPF dos 2 últimos números, né? Esse tipo de coisa pode acontecer também, né? Então é muito confuso, é um pouco confuso, mas esse tipo type aí é interessante você, na dúvida, sempre perguntar que tipo de variável que é essa aí. Tranquilo? Vamos agora dar uma olhadinha num outro exemplo que eu criei para vocês aqui. Eu tenho uma variável, ela é do tipo inteira e ela vai receber o que o usuário vai responder com relação a isso aqui, ó. Fiz o mesmo para uma variável do tipo int e a variável é a b, e fiz também para a variável c. Então olha só, cada variável dessa, óbvio, vai receber valores distintos. Professor Tavares, elas podem receber os mesmos valores? Sim. Elas podem receber valores iguais a 0? Sim. Valor negativo? Sim.
elas só não podem, neste momento, receber a primeira parcela, sei lá, 5, a segunda parcela ser 2 e a terceira parcela ser 8,7. O 8,7 não entra aqui, porque ela é do tipo float, e aqui nós estamos trabalhando com inteiro. Vamos criar uma quarta variável, que é o resultado da soma entre as três primeiras. Então, olha só, o resultado, chamei de R, você pode chamar do jeito que você quiser, até mesmo porque isso aqui trata-se de uma variável. A fórmula bem simples, né? R recebe a soma das parcelas anteriores. Ao executar isso no Shell ou no Idle, ou em qualquer outro editor que você estiver trabalhando neste momento, vai aparecer a pergunta, o local aonde o usuário precisa entrar com o dado, né? A segunda parcela também vai aparecer aqui, ó, e o mesmo vai aparecer com a terceira, aqui, ó, muito tranquilo. Se você continuar assim, o Python ele não vai dar para você a resposta, porque até aqui você só programou, você entrou com códigos de recebimento de dados, você não pediu uma saída qualquer. A saída você precisa digitar isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Se isso aqui é a soma e você quer ver a soma, você precisa imprimir R. Lembrando que em vídeos anteriores eu disse e mostrei para vocês a diferença entre imprimir R do jeito que está aqui e imprimir R entre aspas, tá bom? Mais uma vez, se você está chegando agora no canal, é interessante que você assista os vídeos que estão para trás aí, ok? Muito bem, vamos ver um outro exemplo nesse momento agora. Vamos imaginar que a gente precisa fazer a seguinte coisa. Eu vou criar uma variável, essa variável, olha aí, ó, ela é do tipo string, e eu vou pedir para que o usuário informe o seu nome. Vou criar uma variável b do tipo inteira e o usuário vai precisar digitar sua idade. Vamos criar uma variável c, ela já é do tipo flutuante, né, do tipo decimal, e o usuário precisa digitar a altura. Muito simples, né? Até agora nenhuma novidade. Só que eu quero imprimir esses resultados. Eu quero que o Shell ou o Idle ou qualquer outro editor de texto que eu estiver trabalhando me devolva, né, o que o usuário digitou. Então eu tenho algumas formas diferentes. Vamos dar uma olhadinha? A primeira e a mais simples é essa aqui, ó. Vamos imprimir. O A, ele vai entender que ele precisa imprimir a resposta do usuário. Com a vírgula no B aqui, ó, ele vai entender, né, quando eu falo ele, eu estou dizendo o Shell, né, o Python, ele vai entender que ele deve imprimir ali, ó, a segunda resposta e, consequentemente, o Shell, o Idle ou o Python ou qualquer outro editor aí, ele vai imprimir aqui na terceira posição a terceira resposta. Essa aí é a forma mais fácil de você imprimir isso. Se você é aluno universitário, se você já está cursando a universidade, seja ciências da computação, seja engenharia da computação, seja análise e desenvolvimento de sistemas, você deve ter estudado já uma disciplina chamada álgebra linear. Ele tem todas aquelas operações vetoriais. Você deve estar lembrando alguma coisa ou está fazendo associação, alguma coisa nessas aulas de álgebra linear, onde você tem aqui no caso um dado que se refere à primeira posição do vetor, a primeira dimensão do vetor, uma outra resposta, um dado que está se correspondendo com a do meio e assim por diante. Se você fez essa associação, cara, você está muito de parabéns, porque é exatamente isso que está acontecendo. Não aqui nos nossos olhos, mas por trás de tudo isso que nós estamos trabalhando, tem toda essa álgebra linear aí funcionando, ok? Bem, deixa eu te mostrar uma outra maneira de se imprimir exatamente o que a gente está querendo aí, ó, as respostas dos nossos usuários, porém de uma forma mais interativa. Vamos ver? Olha só, eu posso invocar a função print.
Ao invés de secamente eu colocar A, B e C, eu posso abrir aspas, até mesmo porque a gente já viu que tudo que está entre aspas será impresso na tela. Então, olha só, entre aspas, ó, seu nome, fecha aspas, vírgula, A. Lá na álgebra linear, que eu acabei de dizer, você vai entender que esse primeiro dado refere-se a essa primeira dimensão do vetor. Ah, bacana, hein? Olha, vírgula, vírgula, abre aspas de novo, e assim eu vou sucessivamente. Isso, numa linguagem de programação aqui no Python, ou qualquer outro tipo de programação, chama-se concatenação. Ah, entendi. Essa concatenação, o que ela vai estar fazendo? Na verdade, ela está pegando vários valores de variáveis diferentes, de tipos de variáveis diferentes, e transformando em uma única string, numa única mensagem. Então, repetindo, ó, função print, abro aspas, o que eu quero imprimir é o valor de A, que é a resposta do usuário. O que eu quero imprimir é o valor de B, que é a minha resposta do usuário, e assim sucessivamente. Pode ser um pouco trabalhoso você abrir aspas e vírgulas, né? Para quem tem um pouquinho mais de experiência no Python, deve estar escrevendo aqui nos nossos comentários da seguinte coisa, até estou vendo já aqui, professor Tavares, mas isso aí é um comando do Python 2, né, do 2.7. Nós estamos trabalhando aqui numa versão do 3.9, 3.10. Alguns colegas já estão no 3.10 aí. Vou mostrar para vocês antes do final dessa aula o método format. Vamos dar uma olhadinha como que fica? Bem, então, o método format é um método rápido de você concatenar suas variáveis, independente de qual tipo que elas sejam. Vamos dar uma olhadinha? Primeiramente, o que é o método format? O método format, né, o Python vai entender, ele vai concatenar isso aí tudo, vai transformar tudo isso numa única string, independentemente se você tem nome, números inteiros, se você tem listas, se você tem tuplas, não importa o tipo de variável que você tiver. Ele vai concatenar de uma forma que tudo isso vai virar uma string. Vamos dar uma olhadinha? Vai ficar assim, ó. Então, a mesma situação que a gente tinha agora há pouco, né? O A é uma string, o B é do tipo inteiro e o C é do tipo float. Como é que eu posso imprimir isso aí, professor Tavares, sem ter que colocar aspas e vírgulas? Uma coisa muito fácil. Olha só, vai ficar desta forma aqui, ó. A sintaxe é um pouquinho extensa, mas muito fácil de você gravar na sua mente e não esquecer jamais, ó. Então, invoquei a função print, mais uma vez, ó, tudo que a função é entre parênteses, então eu vou abrir os parênteses no final da função, e olha só, entre aspas, ó, eu vou abrir uma vez e vou fechar lá no final, e eu vou escrever tudo que eu quero, ó. Seu nome é, no lugar da minha variável, eu vou abrir e fechar chaves. Sua idade é, ao invés de eu colocar a variável B aqui, eu vou abrir e fechar chaves. E assim sucessivamente, olha. Aqui, onde era o C, a variável C, que representa a altura, o que nós vamos substituir? Nós vamos substituir a altura, né? No caso aí, o nome da variável C, por chaves. Fecho aspas, porque eu abri lá no comecinho do meu comando. Não vou fechar os parênteses ainda. E agora vem o método format. Ó, eu vou colocar um ponto. Não preciso mais colocar aspas. E vou digitar lá, ó, format. Vou abrir e fechar parênteses. Esses parênteses referem-se ao método format e não à função. Então, olha lá, o format, o A, o B e o C. Necessariamente nesta ordem? Não. A ordem que você vai colocar as suas variáveis aqui é a ordem que você quer. O A, ele representa o nome. Então, a minha sentença de oração aqui, ó, a minha frase, começa com o nome. Mas se eu quisesse começar por altura, eu começaria aqui pela letra C e assim por diante. Então, para fechar o raciocínio, eu abro aspas e fecho tudo que eu quero imprimir.
Aonde estão as minhas variáveis? Eu substituo por chaves. Ponto, aí vem o método de imprimir, que é o format. Abro e fecho parênteses pelo método aqui, ó, A, B e C. E esse segundo parênteses aqui é o parênteses que refere-se à função. Toda função tem que abrir e fechar parênteses. Parece ser muito complicado, não parece? Mas não é não, é bem simples. Nós vamos lá para um ambiente Python para ver isso na prática. Muito bem, meu povo, chegando aqui no ambiente Python, se você assistiu os vídeos anteriores, você já identificou que essa tela é a tela do Shell, que é o modo interativo, né, do Python. Ele é um editor de texto que já vem naquele pacotão instalado do Python. Quando você instala o Python, você já tem aqui o Shell. Bem, nós vamos precisar sair daqui do Shell e abrir um arquivo .py no idle. É muito simples. Confere comigo como a gente vai proceder. Você leva o seu cursor até o arquivos e com o botão esquerdo do mouse você clica em arquivo, salvar como. Eu já salvei aqui, ó, como episódio 5. Ó. Você pode salvar com o nome que você quiser e aí basta que você dê o salvar aqui. Abrindo o arquivo que criamos, a primeira variável que eu vou dar o nome é o nome de A. Ela vai receber o tipo int. Nós vamos escrever input. Input. Abre parênteses, abre aspas. Eu vou digitar primeiro parcela. Fechei. Fechei de novo. Vou criar agora uma segunda variável. Dei o nome de B. Ela também é do tipo int. Eu vou criar um dado de entrada, né, na função input. E vou escrever segunda parcela. Fechei aspas, fechei parênteses. Terceira variável com o nome de C, ela também é do tipo int. Ela vai receber um dado. Deixa eu voltar aqui. Abrir parênteses, abrir aspas. Terceira parcela. Fechei e fechei. Agora eu vou criar uma quarta variável e a soma, né? Então, resultado recebe A mais B mais C. Eu vou pedir para imprimir o resultado desta soma aí, olha. Então eu vou pedir para imprimir R. Basta que a gente vá até Run, né, com o botão esquerdo do mouse, clica em Run, ou simplesmente direto do seu teclado você pode apertar F5. Então, executando, o Shell vai mostrar para nós, olha, a primeira parcela. A primeira parcela nós vamos dizer aí que é 10. A segunda parcela nós vamos dizer aí que é 15. Já tem um acúmulo de 25. A terceira parcela eu vou colocar 20. Então, não precisa ser muito esperto para saber se aqui 10 mais 15 mais 20 dá 45, né? A hora que a gente der o Enter, o Shell devolve para a gente 45. Bem, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que de uma outra forma. Ao invés de imprimir R, nós vamos imprimir o seguinte, ó, abre aspas, a soma entre os números, fechei aspas, olha, vou colocar uma vírgula, A, vírgula, B, vírgula, C, vou abrir aspas novamente, olha, vou escrever é igual a, fecho aspas, vou colocar uma vírgula, o resultado, que é o R. Para obter o resultado de R, né, do jeito que nós fizemos aí, basta vir aqui com o botão esquerdo do mouse, no botão de Run, ou simplesmente apertar F5 do seu teclado. Apertando F5, a primeira parcela, vou colocar 10 novamente, vou colocar 15,
Repetindo os valores, 10, né? O resultado, obviamente, é o mesmo, 45. Só que, olha o que acontece. Esse segundo exemplo, o Python ele concatenou os valores das variáveis inteiras em uma única string aqui, olha. Então, a soma entre os números 10, 15 e 20 é igual a 45. Fazendo a última vez e utilizando o método format, nós iremos fazer a impressão do resultado desta forma aqui, ó. Invoquei a função print, abre parênteses, né, ó, abre chaves, a soma, entre os números, aonde tenha variável, eu vou abrir e fechar chaves, ó. Abro e fecho chaves, vou abrir e fechar chaves. Essas chaves serão as minhas variáveis. É igual, no lugar de R, eu vou abrir e fechar chaves. Fecho aspas, ponto, o comando, né, o método format. Vou abrir parênteses para o método format. O A é a primeira chave, o B é a segunda, o C é a terceira, o quarto par de chaves é o resultado. Fecho, fecho e vamos imprimir. Executando o botão Run ou F5 do seu teclado, a primeira parcela vou dizer que é 5, a segunda parcela vou dizer que é 9 e a terceira parcela vou dizer que é 10. Então, ao dar o OK, né, o Enter, ele vai dizer assim, ó, que a soma entre os números 5, 9 e 10, o resultado é 24. Veja que esse método que a gente utilizou de impressão é o método format. Ele é bem simples, ele é bem bacana. Ele começou a ser desenvolvido a partir do 3.0 do Python mais moderno. É isso aí, meu povo. Agradeço muito você ter ficado comigo até agora. O vídeo está ficando por aqui e eu convido você para o episódio 6 de Python aqui na VeltaTech, onde nós iremos conversar um pouquinho sobre as operações matemáticas e como realizá-las. Muito obrigado e um abraço. Até mais.